Oi gente, tudo bem? Aqui é a Gabriele Hayashi e hoje nós estaremos falando sobre o processo de MBA no exterior. Então vamos lá. Conhece, o MBA seria Master of Business Administration. Esse titulozão aí basicamente quer dizer que seria um mestrado em administração de negócios. Então, dentro desse procedimento, já falando o nome, você consegue pegar que é um pouco mais voltado para o empreendedorismo, para algo mais voltado para o mundo do negócio mesmo. Então, quando a gente fala de MBA, sempre pensa assim: empreendedorismo, mundo do negócio, sempre reflete sobre isso, ok? Um pouco mais especificamente, em detalhes, o que é o MBA? Claro, vamos lá. O MBA, ele surgiu nos Estados Unidos, no período que as empresas, elas estavam lá buscando no século XX pessoas que poderiam ajudar na expansão dessas empresas. Lembra assim, Estados Unidos, capitalismo, eles queriam expandir e ter empresas cada vez maiores para conseguir expandir essas empresas e poder elevar os seus ganhos. Que empresa não quer isso, não é mesmo? Então, eles precisavam de pessoas especialistas para poder estar ajudando nesse processo. Então, surgiu uma área específica da especialização voltada para isso, que serviu muito bem para os Estados Unidos na época e serve até hoje, voltado para a área da expansão de empresas, da administração correta de desenvolvimento das empresas. Agora, o MBA, ele é um diploma muito voltado, como eu disse, para as pessoas que têm interesse na área de administração de empresas, de coordenação de negócios. Por conta disso, se você é uma pessoa que tem interesse nessa área e não liga muito, vamos supor, para uma pesquisa, para algo assim, um mestrado mais voltado para sua área ali de ciência, o MBA talvez seja correto para você. Vamos falar um pouquinho da grade do MBA então. A grade, ela é individualizada de cada universidade, mas o que eu consigo te passar é, a grade sempre vai tentar trazer o melhor do profissional, ou seja, te ensinar as melhores características específicas do diploma que você está cursando. O MBA seria o nome da especialização, assim como o mestrado é o nome da especialização, mas o seu tipo de MBA, ele pode variar. Você pode estar realizando um processo de MBA, por exemplo, em Supply Chain. Você pode estar realizando um MBA em Business Administration. Você pode estar realizando um MBA em International Business. Então, MBA seria o título da sua especialização, mas não necessariamente você está fazendo MBA e o seu colega está fazendo MBA e é a mesma coisa. Não, cada grade é individualizada de cada tipo diferente de curso, ao mesmo tempo que cada grade vai ser direcionada de cada tipo. Vamos zoar isso aqui de mim no corte, mas tudo bem. Assim como cada grade é individualizada de acordo com o tipo de universidade que você está aplicando. Se você é uma pessoa interessada em MBA e realmente gosta muito da área de empreendedorismo, em questão de escolha de um país, talvez os Estados Unidos seja a melhor opção. Justamente porque quando a gente fala da área de negócios, o MBA surgiu lá por conta disso. Então eles têm mais experiência em criar grades para essa área específica, ok? Só dando uma dica aí pro pessoal que reflete um pouco sobre qual país ir quando a gente pensa em MBA. Agora vamos falar um pouquinho dos pré-requisitos que você precisa para esse MBA. O que acontece? Quando a gente fala de pré-requisitos, você sempre tem que pensar que aqueles pré-requisitos são o corte. O que isso quer dizer? Acima disso eles aceitam, abaixo disso eles não aceitam. Mas na BI não existe alguma coisa tipo assim, uma exceção? Talvez pode acontecer sim uma exceção, mas para isso você precisa mandar e-mail para a universidade específica que você está aplicando para garantir se eles podem ou não estar fazendo essa exceção para você. Dentro desses processos, então, quando a gente fala de pré-requisitos, o MBA geralmente vai estar pedindo o TOEFL, ou seja, o teste de proficiência, assim como o IELTS, também o teste de proficiência, ou talvez o teste de proficiência do país que você esteja indo, como por exemplo o Delphi. Além dos testes de proficiência, costuma ser necessário também um currículo, sendo que esse documento a gente sempre recomenda um processo de escrita de 1 ou 2 páginas, nada além disso. Galera, acaba nas 2 páginas, não vamos passar disso, ok? Ok, é isso aí! Depois desses processos de teste de proficiência e de currículo, você também vai estar precisando de cartas de recomendação. E daí a gente vai falar de uma diferença. Quando a gente fala de mestrados, costuma-se ter um processo de cartas de recomendação, que são pedidos de professores ou de professores e profissionais. Tem uma mescla aí muito recorrente. Ou às vezes eles falam carta de recomendação e deixam aberto para você decidir de onde vem essa carta de recomendação.
Mas, quando a gente fala de procedimentos relacionados a MBA, 95% das vezes é muito obrigatório que você tenha carta de recomendação de um profissional que te acompanhou na sua jornada. Gabi, como assim um profissional? Aquela pessoa que tem uma posição superior a você e que pode te indicar como uma pessoa que te analisou como superior. Então, seria muito interessante um chefe, ou um gerente, ou um administrador da empresa que você trabalhou poder estar escrevendo essa carta de recomendação. Para esses processos, então, quando a gente fala de carta de recomendação, é interessante você ter uma conexão muito boa com a pessoa que vai estar escrevendo a sua carta. Por que isso acontece? Porque ao escrever a sua carta, é interessante que essa pessoa ela realize detalhes e descreva detalhes da sua personalidade, tendo em vista a oportunidade específica que você está aplicando. E uma pessoa que não te conhece muito bem não vai conseguir estar fazendo isso para você, a não ser, claro, que role aquela questão de, claro, você escreve e eu assino, que acontece muitas vezes em questão de carta de recomendação, mas geralmente não é o que a gente deseja quando se fala de um processo de cartas de recomendação. A gente quer que a pessoa escreva pra gente, né? Então, reflita e pense em uma pessoa que vai poder te ajudar nesse documento, descrevendo de uma forma muito boa suas características e suas qualidades, suas superações, tendo em vista essa oportunidade específica. Quem vai poder fazer isso? Uma pessoa que te conhece muito bem. Então pense em um chefe, em um administrador, em um gerente que te conhece muito bem. He knows me. He really knows me. Gabi, em questão de carta de recomendação, precisa ser uma pessoa específica na área que eu tô aplicando? Então vamos supor, você está aplicando para MBA International Business, mas o negócio que você trabalhou é algo nacional, é algo, vamos supor, um negócio pequeno na sua cidade. Não necessariamente precisa ser direcionado dessa forma. Só essa pessoa te conhecendo bem e sendo um superior da área, não tem problema. Mas Gabi, eu desenvolvi uma amizade com o superior da minha área, posso mesmo assim pedir uma carta pra ele? Com certeza pode desenvolver amizade, não quer dizer que essa pessoa não pode escrever a carta pra você. Na verdade, pode até ser um incentivo, porque vai ser mais fácil essa pessoa aceitar e ela vai conseguir descrever suas características de uma maneira mais direcionada, ok? Para esses processos, então, carta de recomendação, muito importante. E já que a gente tá falando do serviço, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala de MBA, é muito importante também, quando a gente também menciona pré-requisitos, estar falando que a maioria desses níveis educacionais vão estar pedindo para você uma experiência entre 2 a 5 anos de trabalho prévio a você estar aplicando. Esses 2 a 5 anos são determinados pelos pré-requisitos da oportunidade em o que eles vão considerar. O que isso quer dizer? Alguns vão considerar só aquele trabalho fixo que você tem 8 horas por dia. Alguns vão considerar estágios, alguns vão considerar só os estágios não obrigatórios, outros consideram os obrigatórios. Alguns vão considerar também os voluntariados. Então depende aí o que essa universidade vai considerar para você poder quantificar quanto tempo você tem em fazer essa soma. Então vamos supor, se a universidade ela tá lá aceitando 3 anos, aceita estágio não obrigatório e voluntariado, aí você vai lá, nossa, eu tenho 1 ano de estágio obrigatório, 1 ano de estágio não obrigatório e 1 ano lá de voluntariado. Ou seja, esse 1 ano que você tem do obrigatório, você não contaria, porque a universidade não leva esse 1 ano em consideração, porque você fez de forma obrigatória, então você teria 2 anos e a universidade pede 3. Então aí você manda aquele e-mail falando, então, eu gostaria de estar aplicando, mas eu só tenho 2 anos de trabalho, eu teria como? Se eles falarem não, você segue para outra universidade. Existem várias universidades aí por fora que podem estar te ajudando nesse processo, mais do que uma que talvez você não cumpra os pré-requisitos. Quando a gente fala também de um processo de MBA, é importante nós falarmos sobre as universidades em si e como você pode identificar e elencar essas universidades em uma lista específica para você poder aplicar no futuro. A primeira coisa que você vai fazer é muito simples. Você vai lá no Google e você vai digitar MBA, nome do tipo de MBA que você gostaria in the United States, ou in the, e o país que você gostaria, no país que você gostaria, né? E daí, quando você vai fazer essa pesquisa, vai aparecer uma listona, assim, de oportunidades de MBA nesse curso, nesse país, o que já é ótimo, porque você tem lá, focado em um site, todas as universidades nesse curso. Muito bom para você poder ter uma abordagem um pouco mais objetiva. Você vai em site dessas oportunidades, e quando você fizer isso, em site dessas oportunidades, você vai conseguir verificar os pré-requisitos específicos dessa oportunidade. E ao verificar esses pré-requisitos, você vai conseguir ver se você cumpre os pré-requisitos e se você não cumprir, não coloque essa universidade na sua lista ou entre em contato e se elas farem não para a sua pergunta, não coloque essa universidade na sua lista. E o segundo tópico seria se essa universidade cumpre os seus pré-requisitos para ela. Então, da mesma forma que a universidade ela tem pré-requisitos para vocês, vocês também têm que ter pré-requisitos para essa oportunidade. Por que isso acontece? Porque vamos supor, você está lá aplicando para o seu MBA e do nada assim tem um MBA que não pede TOEFL.
Ó que ótimo, o MBA não pede TOEFL. Essa vai na sua lista, ó que incrível, não pede TOEFL, você talvez consiga economizar aquele dinheiro. E daí você se depara com o MBA lá, que além de pedir o TOEFL, pede tipo 110 no TOEFL, sendo que a nota máxima do TOEFL é 120. Não, vou deixar esse de lado, gente, é uma nota muito alta. Sendo que esse cenário é um exemplo muito específico, que provavelmente não vai acontecer, mas só pra vocês entenderem que tem pré-requisitos que você pode estabelecer pra sua universidade. Da mesma forma que bolsas de estudos. Nossa, essa universidade aqui não oferece uma bolsa de estudos pro MBA que eu quero, mas aquela ali oferece full ride. Então deixa que não oferece de lado, se você não puder pagar por ela, não precisa aplicar, e pega que oferece bolsa, gente. Tudo é uma questão de escolhas. Até você conseguir uma lista fechada de aplicações que você consegue fazer, vendo o pré-requisito da oportunidade pra você e os seus pré-requisitos pra universidade, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que tenha aberto um pouco mais a mente de vocês em questão de MBA, talvez despertado uma curiosidade para que vocês pesquisem futuramente um pouco mais sobre esse processo educacional, tudo bem? Muito obrigada por assistir, tenha um ótimo dia, noite ou manhã, dependendo do horário que você está assistindo, e eu vejo vocês no próximo vídeo.